Olá, meu nome é Sérgio Rocha. Então, vamos falar aqui um pouco sobre história da África. Na verdade, aqui o tópico seria a hominização do ser humano, por assim dizer, né? Como nós nos reconhecemos e nos conhecemos hoje, né? Por que a África e não outro lugar foi o cenário da evolução humana? A resposta está ligada à geomorfologia, isto é, às características da composição de sua superfície. A plataforma continental africana foi a primeira a se desprender da superfície original do planeta em sua fase de formação geológica, quando as forças tectônicas fizeram deslizar para o sul a Antártida. Foi menos afetada em sua estrutura geomorfológica no momento a partir do qual as grandes porções continentais que viriam a dar origem à América e à Eurásia se desprenderam do supercontinente primordial a que se deu o nome de Pangeia. Ou seja, existia um grande continente enorme chamado Pangeia, ou seja, os continentes que nós conhecemos hoje, os 5 continentes, América, África, Europa, Ásia e Oceania eram apenas uma única porção de terra. Embora nós temos 5 continentes, embora algumas pessoas insistam em dizer que são 7 continentes, dividindo a América em dois e a Ásia em dois também, formando mais 2 continentes. Mas na realidade nós temos 5 continentes que são esses que levam esses nomes em homenagem a deuses, deusas e pessoas. No caso da América, descoberto por Américo Vespucci, então ganhou esse nome. Europa é uma deusa, a Ásia é outra deusa e por aí vai. Então só a título de conhecimento mesmo, né? Então vamos seguindo. Devido à sua antiquíssima formação, foi ali que se desenvolveram as primeiras formas de vida. Pela África passaram as mais variadas formas de reptilianos, como os braquiosauros, os massopondilos, nos tempos dos dinossauros, por volta de 150 milhões de anos, e os primeiros animais mamíferos há cerca de 70 milhões de anos. Entre os mamíferos estavam os prosímios e depois os primatas, que integraram a vasta família de onde saíram os macacos atuais e os hominídeos, os antepassados mais remotos da espécie humana. Por hominização, denomina-se o longo processo de transformação que levou ao aparecimento dos seres humanos. Seu estudo é realizado por paleontólogos, que são especialistas em pesquisas e análise de vestígios fossilizados, por especialistas em biologia molecular, geneticistas, arqueólogos, entre outros profissionais, ou seja, inclusive os historiadores, né? Então, dentre esses especialistas ou pessoas que estão trabalhando para isso, nós notamos que são pessoas das ciências, não são pessoas comuns que estão com seus achismos, por exemplo, e querendo determinar como as coisas aconteciam com base nas suas crenças particulares. Não é esse o objetivo. Nós estamos tratando de história da África, estamos tratando de ciência e precisamos trabalhar isso da forma mais científica que a gente puder, né? Então, vamos seguindo. Os primatas eram similares aos símios e viveram cerca de 12 milhões de anos atrás, né? Não se destacavam da natureza, eram provavelmente vegetarianos e andavam em 4 patas. Evoluíram, entretanto, para uma espécie que constitui o primeiro elo do longuíssimo processo que levou a espécie humana, cuja a existência remonta provavelmente a 4,5 milhões de anos. O mais antigo vestígio de atividades do antepassados indireto do ser humano, que constitui a mais antiga e incontroversa prova da existência da humanidade, foi encontrado por uma equipe de pesquisadores em 1978 e deu origem ao sítio arqueológico situado no Planalto de Laetoli, no território da atual República da Tanzânia. São passos de um grupo de seres bípedes, ou seja, já eram
seres que estavam andando em dois pés, né, que se deslocaram de forma ereta, ou seja, estavam realmente andando, né? É provável que os sedimentos de uma erupção vulcânica tenham sido os responsáveis pela preservação das marcas daquele pequeno grupo de seres designados pelos arqueólogos de Australopithecus. A palavra austral significa sul, né? Por isso, Austrália, por exemplo, dentre outros que levam esse austral. As pegadas datam de cerca de 3,7 milhões de anos. Os primeiros fósseis dos Australopithecus africanos foram descobertos pelo cientista Raymond Dart em 1924 na África do Sul, mas coube a Ivens Coppens a descoberta do fóssil mais completo que se tem notícia. Aqui nós estamos falando de Lucy, né, que foi encontrada em Afá, na Etiópia, e de onde atribuiu o nome de Australopithecus afarensis, né, por conta de Afá, né, ou como ficou mais conhecido popularmente, de Lucy. Lucy teria vivido há cerca de 3 milhões de anos, além de extrema antiguidade. Seu fóssil corresponde a 40% do esqueleto, que permitiu que o corpo fosse reconstituído integralmente. Foram encontrados 9 vértebras e algumas costelas, metade da bacia, o braço direito quase completo, parte das pernas e do braço esquerdo, alguns ossos dos pés e das mãos, a mandíbula com os respectivos dentes, pequenos fragmentos do crânio. Os restos de Lucy desenham uma silhueta muito frágil. Pelas proporções dos ossos, devia medir um pouco mais de 1 metro, bem baixinha, né? Sabe-se que era do sexo feminino e que tinha aproximadamente 20 anos, como testemunho de seus dentes cisos já nascidos, ainda não gastos. Olha. Pelo tamanho minúsculo de sua caixa craniana, pode-se supor que não se distinguia dos outros animais irracionais, ou seja, ela não era como nós, não era pensante, não tinha um raciocínio, capacidade cognitiva como nós, né? Então, é muito provável, contudo, que diferentemente dos demais, Lucy não fosse quadrúpede, ou seja, ela não andava nas 4 patas, andava já em bípede, 2 patas, dois pés. Os Australopithecus adquiriram a capacidade de se locomover usando apenas as patas traseiras, tornando-se bípedes. Um passo muito importante na escala evolutiva da humanidade, pois a pata dianteira, livre, ganhou outra função, a de manipular objetos. Transformou-se na mão humana. A África foi também o berço do Homo habilis, que teria vivido por volta de 1.500.000 anos atrás. Além do bipedismo, como o próprio nome indica, este dispunha de algumas habilidades físicas, sobretudo a possibilidade de manipular artefatos e atuar sobre o meio natural. O aumento gradativo do tamanho do cérebro permitiu a transformação dos hominídeos em seres com condição de fabricar artefatos e instrumentos artificiais, e que interagisse de modo mais frequente com a natureza, distinguindo-se aos poucos dela. O Homo habilis valia-se de fragmentos de ossos ou de lascas de pedra para abater outros animais, agindo como predador, como caçador. Desenvolvia as atividades em grupos de forma gregária. Com o desenvolvimento posterior da língua verbal, passou a ser possível transmitir aos demais os conhecimentos adquiridos. Criavam-se as primeiras bases de uma condição social. A conquista e a domesticação do fogo assinalam um passo importantíssimo na trajetória para a humanidade. A posse e o controle do fogo permitiu o aquecimento do corpo contra o frio e a proteção noturna contra os animais perigosos.
Foram precisos milhões, milhares e milhares de anos, né, para que esse fogo domesticado fosse utilizado para assar a carne dos animais. Estabelecia-se assim uma distinção entre ainda mais acentuada entre os alimentos naturais, crus, os alimentos produzidos, assados, mais moles, mais fáceis de serem digeridos. Ao mesmo tempo, ampliava-se a distância entre a natureza animal e a cultura que apenas os seres humanos são capazes de criar e reproduzir. Assim, desde o mais remoto ancestral do gênero Homo, todas as aventuras humanas se confundem com a África. Apenas ali se pode acompanhar o processo completo de transformação dos primatas em homens. Então, fica claro que, embora alguns discordem, isso não compete a nós aqui. Como eu disse, nós não estamos aqui por achismo, mas estamos acompanhando a ciência. Então, a ciência toda nos diz até este momento que o ser humano realmente partiu, surgiu na África, surgiu no continente africano e que de lá, por diversos fatores, foi se locomovendo, principalmente em direção à Europa, que inclusive acho que era o caminho mais fácil, mais rápido para outros territórios, e foram acontecendo evoluções das diversas formas. Os homens foram se transformando em outras espécies, né, como eu digo, outras espécies, mas se transformando em outros tipos de humanos, homens brancos e por aí vai. E simplesmente isso, nós não temos como criar ou inventar coisas que estão simplesmente no nosso imaginário ou coisa que a gente determina como sendo nossa. Não é esse o nosso objetivo. É isso aí, valeu, muito obrigado.